Na aula de hoje a gente vai aprender sobre tecido muscular, tá? O que eu posso falar de tecido muscular? De cara, aquele quadrinho vermelho ali, ó, ele é considerado um tecido básico. Quais são os 4 tecidos básicos do nosso corpo? Epitelial, conectivo, muscular e nervoso, tá ok? Esses são os 4 tecidos base que a gente tem. Todos os outros que a gente já viu, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, adiposo, é o que? Tecido conectivo especializado. Ok? Então vamos lá. O que eu posso falar aqui do meu tecido muscular? Além dele ser considerado um tecido básico. Que ele também vai ser derivado lá do mesênquima. Então fiquem atentos com isso, porque caso o professor te pergunte, a primeira coisa que você tem que falar é o quê? Derivado do mesodermo. Tudo até agora que a gente viu, não sei o que, qualquer embriologia, mesodermo. E vocês vão aprender isso em embriologia, né? Que você vai ter 3 orras lá, o endodermo, o ectodermo e o mesodermo. Todos eles até agora vieram aqui do mesodermo, beleza? E a ideia dele, a função dele, também é algo muito óbvio, que é a função de músculo, beleza? Que é o quê? Capacidade de contração, de extensão, proteger, estruturar algo. Porque eu não posso pensar só em músculo, por exemplo, músculo de braço, perna, não. Eu tenho que pensar que o músculo ele vai estar até mesmo na parede de um vaso sanguíneo, tá ok? Então, é estrutural, é para dar sensibilidade, força, contração, tudo isso, tá ok? E eu vou ter 2, olha bem essa resposta, eu tenho 2 tipos principais aí de músculo, que é o estriado e o liso. O estriado, ele tem subdivisão, que é o estriado esquelético, o estriado cardíaco e esse aqui que é visceral. Toma muito cuidado com esse visceral aqui. Eu até tentaria nem citar ele se fosse uma prova oral. Por quê? Porque esse liso aqui, ele também, praticamente, ele vai ser visceral. Por exemplo, a musculatura do estômago é visceral, é músculo liso, não é estriado. Esse estriado que ele quer dizer aqui, de vísceras, é a língua. Eu tenho um movimento de língua. É a faringe, é o diafragma. Eu escolho quando respirar ou não, certo? Agora, esse liso aqui, ó, ele eu não tenho vontade nenhuma, ou seja, eu não consigo controlar ele. Eu não controlo quando o meu estômago vai contrair, quando meus vasos sanguíneos vão contrair, beleza? Então, de tipo de músculo, não quero entrar em detalhe nesse momento aqui agora não, mas eu tenho 2 tipos, estriado e liso. O estriado é o esquelético, é o cardíaco e o visceral, mas não é qualquer víscera. É língua, faringe, diafragma aí, praticamente. Tá ok? E a interação dos miofilamentos. O que é miofilamentos? São as estruturas mínimas ali dos músculos. A interação entre elas é que vai gerar o movimento daquele músculo. E de cara, só quero que você saiba, eu tenho 2 tipos. Filamentos finos, ou seja, miofilamentos finos, e miofilamentos grossos. Então essa imagem aqui me mostra os 3 tipos básicos, que é o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. Estriado é porque vai ter essas estriações, ó. Pode perceber que nessas 2 imagens tem as estriações. Nessa aqui, o músculo não tem estriação nenhuma. Beleza? Isso é o início do que é tecido muscular. Ok? E aí vamos lá. Aqui agora, a gente também muda os nomes. Tá errado eu falar célula? Não. Mas, provavelmente, você vai ver escrito fibra muscular. Assim como membrana plasmática vai ser chamada de sarcolema, citoplasma de sarcoplasma, retículo endoplasmático de retículo sarcoplasmático. É a mesma ideia, é a mesma estrutura, só que muda de nome. Por que, Tom? Não sei. Quiseram que fosse assim, literalmente. Tá ok? Então, célula é fibra muscular, membrana plasmática, sarcolema, citoplasma, sarcoplasma, retículo endoplasmático, retículo sarcoplasmático. Fechou? Na imagem aqui a gente vê, né? O sarcolema,
retículo sarcoplasmático, o sarcoplasma, que é o citoplasma. Nós vamos entender tudo isso aqui na hora certinha, tá? Quando a gente vai começar estudando primeiro os estriados. O primeiro estriado que a gente vai estudar vai ser o esquelético, ok? Qual que é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam? Que uma célula esquelética, ela funciona como um sincítio multinucleado. O que é isso? Sincítio é quando eu tenho várias estruturas atuando em conjunto como se fossem uma só. Então, por exemplo, quando eu pego o bíceps aqui, eu tenho várias células. Elas fazem a contração e atuam como um sincítio. Por quê? Porque não adianta uma querer contrair agora, a outra depois, a outra não quer. Não. Elas têm que contrair todas ao mesmo tempo para poder dar um movimento único ao músculo. E os músculos, em geral, eles atuam como um sincítio. Beleza? E a primeira coisa também que eu quero que vocês saibam a respeito aqui do músculo é que a fibra muscular, ou seja, a célula muscular, né, ela começa lá com células embrionárias mesodérmicas, que vão gerar mioblastos, beleza? Esses mioblastos, eles vão se fusionar, eles vão se unir, formando dois tipos. Formando o que são as células musculares esqueléticas maduras e as células satélites. Qual que é a diferença de um para o outro? A célula satélite, ela fica ali, por exemplo, no músculo, durante muito tempo ainda. Por quê? Porque se eu precisar de qualquer processo de regeneração muscular, essa célula satélite, induzida por fatores ali, vai gerar uma fibra muscular madura. Então, em um tecido igual agora e o seu bíceps, eu tenho fibra muscular esquelética madura, em grande quantidade, e células satélites. Ok? E aí, células satélites, né? Perdão. E aí, o que acontece? Vamos colocar se fosse número. No seu bíceps, você tem 1000 células. 980 são maduras. 20 são células satélite. Beleza? Então, esse aqui é o desarrocho do que é desde uma célula embrionária mesodérmica, vira um mioblasto, beleza? Vão se fusionar e gerar a célula satélite e a fibra muscular esquelética madura. Perfeito. Então, a primeira grande característica que eles vão te cobrar em prova é a respeito dos núcleos. Por quê? Porque, como ela é uma fusão de várias outras células, quando eu pego uma fibra muscular, uma célula muscular madura, ela vai ter o quê? Vários núcleos. Os núcleos delas são periféricos, que ficam por debaixo do sarcolema. O que é sarcolema? Membrana plasmática. Beleza? Então, característica do núcleo. Eles ficam na periferia, eles são aplastados, estão sempre ubicados na periferia por debaixo de quem? Do sarcolema. Tá? As outras células musculares, cardíaca, lisa, vocês vão ver que elas são diferentes. Beleza? E aí, como que eu posso estudar esse músculo esquelético? Ele vai ter algumas regiões. O endomísio, o perimísio e o epimísio. Vamos pegar essas imagens aqui, ó, tá? O que seria o epimísio? O epimísio ele é uma capa, certo? Aqui, ó, epimísio, é o de fora, é o de rosa aqui, ó, tá? Olha no outro corte aqui, ó, o epimísio é esse cinza. Na verdade, estou falando de epimísio, endomísio, perdão. O endomísio vai ser esse de vermelho aqui dentro. Endomísio vai estar aqui dentro. Beleza? Esse aqui de dentro. Ó. Tá? Endomísio é esse aqui de dentro. Beleza? Quem que é o endomísio? Ele é uma capa de fibras reticulares. E aí eu quero que você se lembre lá de tecido conectivo. Fibra reticular que vai envolver a fibra muscular. Então ele envolve diretamente a fibra. Essa imagem aqui, gente, isso aqui não é uma fibra.
Aqui são várias fibras. Aqui, essa imagem toda é como se eu estivesse vendo um bíceps todo, um corte de bíceps. Peguei o bíceps todinho aqui e aqui dentro eu tenho várias fibras. Beleza? Então, o endomísio, ele está recobrindo, ele está envolvendo a fibra muscular. Beleza? E ele é formado de fibras reticulares. Ok? Qual característica que eu posso falar dele, além de ser formado de fibras reticulares? Eu vou encontrar nele vasos sanguíneos bem pequenos e ramificações nervosas também bem pequenas, bem delgadas. Fechou? Isso é a característica de um endomísio. Olha de novo na imagem onde que eles estão, sempre cobrindo ali envolvendo quem? As fibras musculares. Ok? Nessa imagem aqui, ó, tá mais difícil. Não sei se dá para vocês verem como se fosse um amarelinho aqui ao redor dessas fibras. Nessa imagem aqui, ó, é como se fosse esse branquinho aqui, esse rosinha mais claro. Nessa aqui é esse rosa, ok? Deixa eu ver se tem outra imagem aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, recobrindo uma fibra muscular, uma célula muscular, ok? Depois a gente vai para o que é o perimísio. Olha na imagem aqui, o que é o perimísio? O perimísio é esse de verde, ó. Ó, perimísio é esses aqui de dentro, ó. Tá? Nessa imagem aqui é o de azul, ok? Perimísio é o de dentro. Por que eu estou falando de dentro? Ele, primeira coisa, diferente lá do endomísio, que era de fibra reticular, o perimísio é de tecido conectivo. Ele é mais grosso e ele rodeia um grupo de fibras. Então, quando eu tenho esse grupinho de fibras, quem rodeia, quem cobre ele é o quem? É o perimísio. Ok? Olha o tanto de fibra que eu tenho aqui. Quem cobre eles aqui? Perimísio. Ó, um grupo de fibras. Cada fibra está rodeada por um endomísio, recobrindo todo esse grupo perimísio. Ok? E aí, o que ele forma? Ele forma esses fascículos, né, que são as unidades funcionais dessas fibras, ok? Eles apresentam vasos sanguíneos e nervos maiores do que o do endomísio. O do endomísio eram vasos e nervos pequenos, delgados. O perimísio são vasos mais grossos, beleza? E o epimísio, ele é também de tecido conectivo, só que é um tecido conectivo denso. Ele é o lado de fora, ok? Ele vai ser o lado de fora. Nessa imagem aqui não, tá? Esse de fora aqui, ó. Ok? Vamos nessa imagem aqui. Epimídio. Esse de fora aqui, ó. Nessas imagens de cima, essa imagem de fora aqui. Esse aqui é o de rosa. Esse aqui é esse aqui, ó. Beleza? Então, o epimísio é de tecido conectivo denso que vai rodear o todo. Beleza? E por ele, né, os principais caminhos de irrigação e inervação dos músculos penetram por ele, chegam por ele. Tá ok? Os de maior calibre mesmo. Tá ok? Então, vamos lá. E aqui só um detalhe para não ficar confundido. Quem recobre todo ainda, depois de ter o endomísio, o perimísio e o epimísio, ele tem uma fáscia muscular. Ok? Então não confunde ela com o epimísio. Beleza? E aí, perfeito. Então, uma vez que a gente já entendeu a respeito aqui de como que surgem, né, as fibras musculares, que a fibra muscular de um estriado esquelético, ela tem a característica dos núcleos, né, de funcionarem como um sincítio, que é a fusão de várias células, que os núcleos sempre estão na periferia, ali por debaixo do sacrolema, que quando eu falo de uma organização geral, eu tenho o endomísio, o perimísio e o epimísio. A próxima informação que eu vou trazer aqui agora vai ser a respeito da organização geral desse músculo esquelético.
E aí eu posso dizer que eu tenho 3 tipos de fibras musculares, 3 tipos de células musculares esqueléticas, que é a roja, a intermédia e a branca. O que eu posso falar das fibras rojas? Também são conhecidas como fibras do tipo 1, ou também até mesmo o nome fibras oxidativas lentas. Eu preciso que você siga primeiro pela imagem. Olha a musculatura desse corredor de maratona, como que eles são bem magrinhos, mas eles têm altíssima resistência. Depois eu vou, por exemplo, para atletas aí, jogador de futebol, hóquei, nadadores. E depois eu vou para os halterofilistas, para o corredor de curta distância. A musculatura deles é diferente, você concorda? Um consegue gerar muita resistência, o outro consegue gerar muita força, o outro consegue colocar um balanço entre força e resistência. Então as fibras, esses 3 tipos, rojas, intermédias e blancas, vêm de acordo com isso. Quando então eu falo da fibra roja, que é do tipo 1 ou a oxidativa lenta, eu estou falando de fibras muito resistentes, beleza? Fibras que vão ser resistentes à fadiga, tá? É o corredor de maratona, por exemplo. Ele consegue correr uma maratona ali de 40 km, por exemplo. Logicamente que ele cansa, mas tá de boa. O músculo eretores aí, para te manter em uma postura, ele fica o dia inteiro contraído praticamente. E você também está de boa. É lógico que em algum momento ele fadiga e tudo mais. Diferente de um bíceps que você malha na academia, você puxa 3 vezes ali o peso e já está quase fadigando. Praticamente já não consegue levantar mais peso. Entende? São fibras pequenas. Elas são caracterizadas por um metabolismo oxidativo muito grande. Beleza? Elas têm muitas mitocôndrias. O que é o metabolismo oxidativo? É um metabolismo que envolve muito oxigênio. Beleza? Tem muitas mitocôndrias, exatamente para poder gerar energia. Grande quantidade de mioglobinas. É uma proteína quase igual à hemoglobina. Lembra a hemoglobina lá no sangue? Que tinha capacidade de se juntar ao oxígeno? A mioglobina é a mesma coisa. Complexos de citocromo. É um complexo lá dentro da mitocôndria onde gera bastante energia. Beleza? E os exemplos onde eu encontro ela, como eu falei, corredores de maratonas de grandes distâncias, músculos aqui, eretores da coluna, beleza? Para poder manter a postura, ok? Isso são as fibras rojas, ou também conhecidas como fibras do tipo 1, ou também conhecidas como fibras oxidativas lentas. Depois a gente vai para as fibras intermédias. O próprio nome já fala. Não é nem a roja nem a branca. Não é nem o cara maratonista de 40 km, mas também não é o halterofilista de grandes pesos. Beleza? Então o tamanho delas é mediano. Elas também contêm muitas mitocôndrias, hemoglobinas, mioglobinas, só que é sempre de forma intermediária. Não tanto quanto as rojas, mas nem tão pouco quanto as blancas. Beleza? E elas têm grande quantidade de glucógeno. O que é o glucógeno? Se por um lado eu preciso da glucosa, uma molécula, um carboidrato, para poder gerar energia, o glucógeno ele é um armazenador de glucosa. Então, se eu tenho muita glucosa armazenada, significa que eu vou conseguir, não somente pela via normal, mas eu também tenho um certo combustível ali para eu poder queimar. E não somente isso, mas eu também consigo gerar energia sem presença de oxigênio. Que no caso das blancas, certo? Eles tinham muita dependência de mitocôndria, de mioglobinas, complexo citocromo. Essa que agora ela tem os depósitos, os glucógenos, e consegue gerar energia após glucólise anaeróbia, sem oxigênio. Onde que eu encontro elas? Jogadores, nadadores, beleza? Ela é uma intermediária. Então, na questão, por exemplo, para que o professor te der, você vai julgar qual delas
Está sendo mais para o lado da roja, para o lado da blanca, ok. E você vai ter uma intermediária. A intermediária vai ser essa aqui, do tipo 2A, ou também chamada de intermédia, ou também chamada de fibra glucolítica oxidativa rápida. Porque a oxidativa lenta era quem? Era a roja, a do tipo 1. E por último, a gente vai ter as blancas, que vai ser de quem? Dos halterofilistas, beleza? Dos corredores de curtíssima distância, beleza? Então, já são fibras grandes. Olha como é que o tamanho delas variou. A roja era pequena, a intermédia era o tamanho médio, agora as blancas é o quê? Fibras grandes. Contém menos mioglobina, menos quantidade de mitocôndrias, beleza? Tem baixas concentrações de enzimas oxidativas, ou seja, utilizando o oxigênio. Por isso que quando você vai lá na academia e malha, ela se cansa muito rápido, porque ela tem pouco estoque de energia, beleza? Elas integram as unidades motoras contráteis rápidas, propensas à fadiga. Como eu estou falando, você malha lá rapidinho, você fadiga ela, você cansa ela. Entende? E em quem que eu encontro ela? Nesse pessoal que eu acabei de falar. Então, o segredo dessa questão aqui, gente, é você comparar, primeiro, os nomes, certo? Você vê que cada uma delas tem nomes específicos. Você comparar o tamanho delas, quantidade de mitocôndria, mioglobina, capacidade de gerar energia com oxigênio e sem oxigênio. Quanto mais capacidade de gerar energia com oxigênio, eu estou mais para a roja, tipo 1. Quanto menor essa capacidade, tipo 2B. Vai na lógica do dia a dia. Qual que cansa mais rápido, qual que cansa menos. E aí você responde essa questão. Ok? Sempre nessa ideia. Qual que tem mais força, qual que tem capacidade de gerar mais força, mais tensão. É sempre assim que você pensa nessa questão aqui. Lógico, tem que saber os nomes. Mas primeiro pensa no tipo óbvio do dia a dia, para depois pensar nas características. Vai ficar mais fácil. Belezinha? Então, galera, como que eu posso, às vezes, colocar isso de uma maneira até mais fácil para a gente poder comparar? Primeira coisa, em relação ao nome, eu nem, né? Tem os 3 nomes mesmo, Blanca, Roja, fibra tipo 2, enfim, nome. Tamanho delas, ok? Capacidade de gerar energia a partir do oxigênio. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo da Roja, ela tem muita capacidade, ela tem muita mitocôndria. A intermédia, menos do que a roja. A blanca quase não tem capacidade a respeito, junto ali com o oxigênio. Beleza? Então, quarto ponto, capacidade de gerar força. Uma coisa é resistência, outra coisa é força. A roja, muita resistência. A blanca, muita força. A intermédia é intermédia. Então, se eu colocar esses 4 pontos aí, praticamente eu já falei tudo o que eu precisava a respeito das fibras. Belezinha? E agora sim, que a gente já viu essas diferenças, né, em questão de organização ali, de quem cobria quem, epimísio, endomísio, perimísio, os 3 tipos de fibra, como que se gerava, né, uma célula muscular. Agora vamos ver a respeito mesmo dessa fibra muscular, dessa célula muscular. De quem que nós estamos falando? Estriado esquelético. Ok? Então eu tenho essa fibra muscular, eu vou estudar isso aqui agora, ó, fibra muscular. Ela é formada por miofibrixas. Miofibrixas são formadas por miofilamentos. E eu tenho 2 tipos de miofilamentos, os delgados e os grossos, como eu tinha falado lá no começo. Ok? Delgado é a actina, grosso é a miosina do tipo 2. Então, olha essa imagem aqui, ó. O músculo. Aí eu vou ter o meu fascículo, certo? Meu fascículo está recoberto por quem? Por perimísio, ok? E aí eu vou ter a minha fibra muscular. Quem que está cobrindo a minha fibra muscular? Endomísio, certo?
Uma fibra muscular está formada por várias miofibrichas, ó, que são esse aqui, ó, ok? Olha o tanto aqui, ó, 1, 2, 3, olha o tanto de miofibrichas tem. E, formando essa miofibricha, eu tenho os miofilamentos, grossos e delgados. É exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. Fibra muscular, miofibrichas, miofilamentos. Os miofilamentos têm dois tipos, delgados e grossos. Belezinha? Então, o miofilamento grosso é a miosina do tipo 2. Esse aqui é um desenho clássico de uma miosina. Ela é um miofilamento grosso, ok? Essa miosina, eu vou ter aqui basicamente o quê? O corpo dela, né, a cola dela, e os braços e a cabeça, certo? Literalmente, então, o corpo, cola, certo? Eu vou ter o braço e eu vou ter a cabeça. O braço de palanca, que eles chamam, né, é praticamente, imagina a sua mão aqui, ó, certo? O meu punho aqui todo é a cola da miosina. O braço de palanca vai ser isso aqui tudo, só que o braço praticamente vai ser meu punho aqui junto com a cabeça, tá ok? Isso aqui é um miofilamento grosso. Eu tenho aqui nessa cabeça, o que eu quero que vocês saibam, esse sítio de união aqui, tá ok? De quem? Da actina, porque eu vou ter a interação entre uma actina e uma miosina, e eu tenho aqui o sítio de união do ATP, para poder gerar energia e gerar o movimento. Ok? Então, de miosina é só isso que eu preciso que vocês saibam. Quando eu falo do filamento delgado, eu estou falando da actina e de proteínas que estão ali unidas a essa actina. Beleza? Actina seria o quê? Seria esse verdinho aqui. Certo? Todas essas outras estruturas são essas proteínas que estão ligadas à actina. E aí, quais proteínas que eu preciso que vocês saibam? A tropomiosina, a troponina e a tropomodulina. Quais são as mais tomáveis? As troponinas. Então vamos começar com ela, beleza? O que seria a troponina C, TNC? Ela é responsável por fixar cálcio. Por que eu estou falando de cálcio? Vocês não precisam entender todo o processo agora. Mas o cálcio ele vai inicializar o processo de contração muscular. Então o cálcio chega nessa célula e vai chegar aonde? Na troponina C. Eu tenho a troponina T, que é o TNT. Ele se une a quem? A tropomiosina. Olha no desenho aqui, ó. Tropomiosina, que são essas linhas aqui, ó. Ok? Então o TNT, olha a imagem aqui, ó. TNT, ele está junto com a tropomiosina. Ok? E faz o quê? Que vai fixar esse complexo da troponina com a tropomiosina. Beleza? E a troponina I, TNI, ela vai estar inibindo para que não haja precocemente a interação entre uma actina e uma miosina. Então eu tenho três tipos de troponinas: a C, a T e a I. A C vai fixar o cálcio para poder começar o processo. A I, de inibição, ela inibe a interação entre actina e miosina. E a T, ela está sempre junto com a tropomiosina, estruturando aquele complexo todo ali. Beleza? E para que serve a tropomiosina? Ela vai ser, né, quando o músculo estiver em repouso ali, ela com proteínas reguladoras e tal, vai fazer o quê? Ocultar o sítio de união da miosina. É como se essa tropomiosina fosse a troponina I. Literalmente pensa dessa maneira. Elas vão impedir também que haja precocemente a união de uma actina com a miosina. Porque se houver essa interação, eu vou ter uma contração muscular. Beleza? E por último,
A tropomodulina. Ela que faz o quê? Regula, aqui ó, seria esse azul aqui. Ela que regula o tamanho dessa fibra aqui, desse miofilamento delgado, que é a actina. Belezinha? Então eu tenho esses três tipos aí de proteínas, tropomiosinas, troponinas e tropomodulinas, e eu tenho a actina. Isso é conhecido como miofilamento delgado. Beleza? E agora nós vamos entrar no tema mais tomável de tecido muscular, que é a respeito do sarcômero. O sarcômero, ele é a unidade contrátil básica de um músculo estriado. Já chama a atenção que músculo liso não vai ter sarcômero não, ok? Então, dos estriados, que é quem? É o esquelético, é o cardíaco e o, entre aspas, aí, visceral. O sarcômero, ele é a unidade básica contrátil. Olhando para esse desenho aqui, parece que é muita coisa. Como que eu desenho e tem que saber desenhar o que o professor vai te pedir numa prova final? Um sarcômero ele é formado por duas linhas Z, aqui ó, linha Z de um lado, linha Z de outro. Unido à linha Z, eu tenho o filamento delgado, que é a actina com todas as suas proteínas, ó. Do outro lado também. No centro, eu tenho a linha M de meio. E unido à linha M, eu tenho os filamentos grossos, que são as miosinas. Ó. O que é importante vocês saberem? A actina unida a uma linha Z, ela não chega ao outro lado, muito menos ela chega na linha M. Assim como a miosina que está unida na linha M, nunca chega na linha Z. Beleza? Então, esse é o desenho básico. Então, mas esse tanto outro de coisinhas aqui e tudo mais, esquenta isso não. O que eu preciso que vocês saibam é linha Z, linha M, actina e a miosina. Beleza? Qual outro ponto muito tomável na prova, só que agora na prova, principalmente prova múltipla escolha, é a respeito das bandas. Eu tenho três tipos, a banda A banda H e a banda I. Olha nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é um sarcômero. Banda I é a banda das extremidades, ela está ao lado da linha Z. Quem que eu encontro? A pergunta da prova é assim, ó. Quem que eu encontro na banda I? Concorda que é somente actina? Ó, somente actina. Quem que eu encontro na banda H? H vai ser essa do meio aqui, ó. Eu só encontro miosina. Tá vendo? Ah, Tom, e a linha M e tal? Ok, lógico. Tá? Aí depende se a questão, se a questão te der a linha M, ok. Mas normalmente o que a gente vê é eles falando só da miosina. Assim como a linha I, se ele colocar a linha Z, a banda I, né? Se ele colocar a linha Z, você tá ok. Ok? Mas, banda I, somente actina. Banda H, somente miosina, ou também filamento grosso. E a banda A, ela vai pegar de um lado ao outro. Ó. Ela pega actina e miosina. Actina, miosina. Filamento delgado, filamento grosso. Filamento delgado, filamento grosso. Isso são as bandas. E aí ele vai vir uma pergunta mais elaborada para você raciocinar. O que acontece em uma contração muscular? Interação entre os miofilamentos. Interação entre filamento grosso e filamento delgado. Interação entre actina e miosina. É isso que nós estamos falando em uma contração. Como que acontece essa contração, gente? O braço de palanca lá da miosina, com a cabeça da miosina, ele agarra na actina e puxa, fazendo então o deslizamento. Então pensa comigo. Se eu tenho que deslizar essa miosina sobre essa actina, ela vai
fazer o que com essa banda I? Ela vai encurtar essa banda I, porque ela vai em direção, a miosina vai em direção da linha Z. Então, em uma contração muscular, a banda I diminui em ambos os lados. O que acontece com a banda H? Essa daqui, ó. Se do mesmo jeito que essa miosina está indo em direção à linha Z, quando a actina está deslizando, ela está indo em direção à linha M. Então, em uma contração muscular, a banda H diminui. Banda H e banda I diminuem. Agora, e a banda A? A banda A não muda de tamanho. Por quê? Pensa comigo, gente. A banda A, toma cuidado com o que eu vou falar aqui. A banda A é como se fosse o tamanho da miosina. Percebam aqui, ó, a miosina ela não pega isso aqui tudo. Quando desliza as outras bandas, a miosina está sempre do mesmo tamanho. O que está acontecendo é ela deslizar, mas o tamanho dela está sempre o mesmo. Não se altera a banda A. Ok? O que acontece é um acortamento da banda H e da banda I. Isso é pergunta frequentíssima de prova. Essa questão das bandas e em uma contração muscular, o que está acontecendo com essas bandas. Assim como eu também posso falar até mesmo, quem sabe, em um relaxamento muscular excessivo, o que está acontecendo. O que estaria acontecendo com a banda I e com a banda H em um relaxamento excessivo? Eles estariam aumentando o espaço, certo? Mas e a banda A? Sempre o mesmo tamanho. Não me importa se eu tenho o movimento das outras. A banda A, ela não modifica de tamanho. Olha só então, gente. Caso o professor peça para você desenhar, ok? Também para poder facilitar o nosso entendimento aqui agora, o que acontece? Eu tenho aqui o que são as linhas Zs. Eu tenho no centro a linha M. Beleza? Isso aqui já estou mostrando como é que vocês vão desenhar para o professor, tá? Eu tenho unida a linha M as miosinas, que são filamentos grossos. Eu tenho unida aqui na linha Z as actinas. Beleza? E aí, ó, aqui vai dar para fazer exatamente o que eu estava querendo. Então, olha só. A gente sabe que a banda I ela é o espaço onde eu encontro somente quem? Somente actinas. Tá vendo? Tem dos dois lados. Eu sei que onde eu encontro somente miosina, ó, é a banda H. E pegando actina e miosina, ó, actina e miosina, beleza? Pegando esse processo todo, eu tenho a banda A. Beleza. Vou tirar as bandas para mostrar para vocês o que está acontecendo em uma contração muscular. Beleza? Vou deixar só assim, ó. Aqui corresponde a banda I. Aqui corresponde a banda H. Banda I. Banda H. E tudo aqui corresponde à banda A.
Beleza. Olha o que acontece em uma contração muscular. Eu não tenho... Espera aqui. Na gravação aqui, isso aqui ficou mais para baixo. Beleza. Em uma contração muscular, a linha do meio, a linha M com a miosina não se mexe. Quem que mexe, gente? Mexe isso aqui, ó. Ó. Entende agora? Aqui no desenho não ficou perfeito, não, mas deu para entender que o espaço aqui, ó, ele diminuiu? Olha aqui, aqui tinha a banda I, certo? Aqui era a banda I. Olha como é que ele encurtou. Olha o espaço aqui da banda H, como que diminuiu. Esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês, tá? Vou voltar o músculo aqui, ó, para poder mostrar de novo, ó. Ó, esse espacinho aqui, concorda? Tá sendo de banda I. Deixa eu até colocar aqui de um jeito aqui para facilitar para vocês, ó. Vou colocar aqui embaixo. Esse espacinho aqui está sendo a banda I. Esse espacinho aqui está sendo a banda H. Agora, olha aqui se eu relaxar esse músculo aqui, ó. Opa. Olha se eu relaxar esse músculo aqui, ó. Ó. Voltei para o original dele. Olha o tamanho agora que eu tenho de banda I. Olha o tamanho que eu tenho agora de banda H. Entende por que uma contração muscular, quando fecha essas linhas E com as actinas, eu diminuo essas bandas? Agora, analisem somente o espaço da banda A. Vou trazer aqui de novo. Isso aqui também tinha que voltar para trás, né? Vou voltar lá para vocês entenderem. Estava aqui, certo? Analisem o espaço da banda A. Vê se ele vai se alterar, ó. Vou pegar aqui. Concorda comigo que ele não se alterou? Porque aqui o desenho está perfeito, não, né? Mas é o espaço que tem nas miosinas do mesmo jeito. Entende? Da mesma forma. Deu para entender? Então, isso que é sarcômero, isso que são as bandas, filamentos, e eu preciso que vocês entendam o que está acontecendo em uma contração muscular a respeito dessas bandas. De novo, banda H e banda I em uma contração sempre se acortam, diminuem. A banda A não se cambia de tamanho. Fechou? E aí, ó, outro teminha também que eles vão perguntar é a respeito aqui, né, da organização também a respeito do que é túbulo T, do que são as cisternas. O que é isso, gente? Olha só. Eu tenho aqui o sarcolema. O que é o sarcolema? O sarcolema é a membrana plasmática. De quem? De uma fibra muscular. Isso aqui tudo é uma fibra muscular. A gente sabe que isso aqui, ó, onde a minha setinha tá, são os miofilamentos. Gruesos, delgados, formando o sarcômero. Beleza? Eu tenho vários sarcômeros aqui. Então, olha só, recobrindo tudo aqui, a fibra, eu tenho o meu sarcolema. Esse sarcolema, ele faz invaginações e formam esse túbulo T, T de tatu. Ó, tudo isso aqui são invaginações. Unidas a essas invaginações bem desenvolvidas, eu tenho o retículo sarcoplasmático, que nessa região aí ele vai ser chamado de cisterna. Beleza? Então, para o músculo estriado e esquelético, para cada sarcômero,
certo? Eu vou ter o quê? Ele vai estar compreendido entre um túbulo T e outro túbulo T. Então, ó, a cada sarcômero correspondem os túbulos T's transversais. Cada túbulo T, desse que eu estou falando, dessa invaginação, está na altura, corresponde à altura da união entre a banda A e a banda I. Olha aqui, ó, então, nessa imagem aqui, ó. A união entre a banda A e a I, aqui estaria um sarcômero. Vamos desenhar para vocês verem nessa imagem aqui, ó. Aqui, ó, sarcômero não, desculpa. Aqui estaria o túbulo T. Percebem? Ó. Túbulo T. E as cisternas? Beleza? Aí eu vou ter que fazer uma aqui assim no meio, né? No caso, não tem necessidade de desenhar perfeito, não. Tá? Perfeito. Então, pergunta de prova. Onde se encontra essa invaginação, esse túbulo T? Na altura entre a banda A e a banda I. Que estrutura é essa daqui, ó, toda? Que estrutura é essa toda que a gente chama? A gente chama de tríada, que é um túbulo T e duas cisternas bem desarrochadas. Ok? Isso, gente, é pergunta de prova também muito, muito, muito frequente. Tem que saber, tem que entender, tem que saber identificar onde elas estão. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. A altura dessa região aqui é a união entre a banda A, que tem miosina e actina, e somente a banda I. Olha aqui, ó, a linha Z. Olha aqui a linha M. Um sarcômero, que é de uma linha Z a outra linha Z, está entre dois túbulos T, ou seja, duas tríadas. Beleza? Entre duas tríadas eu encontro o sarcômero aqui no meio. Beleza? Então, ó, tríada, um túbulo T e duas cisternas. Tá? Cisternas é o quê? Retículo sarcoplasmático. E aí, como eu falei com vocês, para a gente poder finalizar, a regeneração do músculo esquelético, ele se dá a partir ali de células mesenquimales, células do mesênquima, mioblastos, beleza? E aí vai se gerar o quê? As fibras musculares. Eu tenho em um momento as células satélites que, estimuladas ali, elas podem gerar as células, as fibras musculares maduras. É isso que está me mostrando aqui, ó. Por exemplo, eu tive um microtrauma. O que vai acontecer? Ativação e proliferação dessas células satélites, que vão chegar ali naquela fibra muscular daninhada e vão regenerar ela, formando uma fibra madura. E ponto. Final. Mais nada que isso. A respeito de fibra muscular esquelética, ou seja, um tecido estriado esquelético. Então, gente, uma vez que a gente viu sobre o estriado esquelético, agora a gente vai ver sobre o estriado cardíaco. Beleza? E o que eu posso falar sobre o estriado cardíaco? Primeira coisa, muito do que a gente viu vai ser parecido aqui agora. Os pontos diferentes nós vamos conversar. Qual que é o primeiro ponto diferente? Morfologia da célula. Por quê? Porque a célula cardíaca, o núcleo dela não é na periferia e ele não é multinucleado como era um estriado esquelético. Ela é um núcleo e esse núcleo ele é central.
Olha aqui, por exemplo, ó, como que é um núcleo central. Isso aqui tudo é uma célula. É um núcleo central. A gente vai falar, o professor não gosta tanto, mas pode falar que não tem problema não, tá? A morfologia de Pantalon. O que eu quero dizer com morfologia de Pantalon? Vou desenhar aqui para vocês, ó. Enquanto a célula lá do esquelético estriado, né? Estriado esquelético, ela era assim, certo? Os núcleos bem periféricos, enquanto a esquelético estriado era assim. A cardíaca, ela é assim, ó. Pantalon, tá vendo? E o núcleo é redondo e central. Isso é a morfologia de uma célula estriada cardíaca. Entende? Então, núcleo grande central, morfologia em Pantalon e o principal, tomado em prova, presença de discos intercalares. O que são esses discos intercalares? Eles que permitem todo o tecido cardíaco atuar como um sincítio. O que é um sincítio? É quando eu tenho várias estruturas que unidas geram a mesma função para aquele tecido. Beleza? Então, os discos intercalares que são os responsáveis por isso. Beleza? Eu posso dizer que eles estão dispostos como uma escaleira, como uma escada, onde eu tenho uma região transversal e uma região horizontal, lateral, ok? Então olha essa imagem aqui, ó. Percebam que forma uma escada nessa imagem 3D aqui, ó. Ó. Tá? E aí as perguntas de prova vêm: quais tipos de uniões eu tenho nessas regiões? Quando a gente fala da transversal, ok? Que é o quê? Que é essa aqui, ó. Imagina que é onde o bico do seu pé bate em uma escada, a gente chama de transversal. Quem que eu encontro aqui? A fáscia aderens, que é uma união de aderência, e a mácula aderente, que é o desmossoma. Então, união aderente e desmossoma. Nomes: fáscia aderens e mácula aderente. Beleza? Isso são os tipos de uniões que eu encontro na região transversal do disco intercalar. Pergunta de prova, galera. E aí eu preciso que vocês se lembrem de todas as características dessa união aderente dos desmossomas. Volta lá e reveja, tá? E na lateral? Lateral é onde o meu pé apoia na escada. Eu encontro também a mácula aderens, que é os desmossomas, ou seja, os desmossomas têm em ambas, mas eu encontro aqui a união de hendidura, gap, lembra daqueles nomes lá? Que são uniões de comunicação, comunicantes. Então, olha aqui, ó, a fáscia aderens, ou seja, a união aderente, ela serve com o quê? Com um sítio onde eu vou gerar literalmente a anclagem desses discos, dos discos intercalares com a membrana plasmática dessa célula. É união, aderência. A mácula aderente, que são os desmossomas, que eu encontro em ambas, tanto na transversal quanto na lateral, ela vai evitar com que se desgarre uma célula da outra. E as uniões de hendidura, né, que são as comunicantes, elas permitem a passagem dos íons, exatamente para poder gerar toda a atividade dessas células cardíacas do coração que atuam como sincítio. Beleza? Então, gente, isso aqui é muito importante. Saber que o disco intercalar ele serve para que o tecido atue como um sincítio, que ele vai ter região transversal e lateral, que na região transversal, que é onde o bico do meu pé bate em uma escada, eu tenho dois tipos de uniões. A fáscia aderens, que é específica da transversal, e a mácula aderens, que não é específica. E na lateral, que é onde o meu pé apoia na escada, eu tenho a mácula aderens, que não é específica, mas eu tenho a união de hendidura, que é específica da lateral. Belezinha? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Então, gente,
a gente viu sobre disco intercalar, sobre a morfologia da célula, que são coisas diferentes. Sarcômero eu tenho aqui também? Óbvio que eu tenho. Porque é o sarcômero que dá as estriações. Por isso que o músculo cardíaco é um músculo estriado. Então, eu não preciso passar a questão do sarcômero. O sarcômero vai ser a mesma coisa aqui no cardíaco. Só que no cardíaco eu não tenho tríada. Eu tenho díada. Que ela vai ser o quê? Vai ser um tubo, está até aqui embaixo, um túbulo T e uma cisterna. E aí, o que eu posso falar também? Que onde que está essa díada? Onde que está o túbulo T? No estriado esquelético, estava entre a banda H e a banda I. E no cardíaco, está sobre a linha Z. Olha na imagem aqui, ó, isso aqui é a linha Z. Ó, ele está sobre a linha Z. O sarcômero do músculo estriado cardíaco não está entre dois túbulos T. No esquelético ele estava. Beleza? Então eu só tenho um túbulo T. E eu não tenho duas cisternas. Eu tenho somente uma cisterna. Beleza? Essa é a grande diferença entre o músculo cardíaco, a respeito, né, do túbulo T e das cisternas, de um músculo cardíaco para um músculo esquelético. Beleza? O esquelético é tríada, o cardíaco é díada. Fechou? E também a posição onde está o túbulo T. Isso é frequente demais também em prova, tá? Porque eles pegam esses detalhezinhos para poder perguntar para vocês e confundir, né? Então não se confundam, ok? Em questão da lesão e reparação do músculo cardíaco, o músculo cardíaco ele não se repara como esquelético, tá ok? Eu não vou ter essas células satélites ali. Quando eu tenho uma lesão, quando eu tenho uma morte das fibras musculares cardíacas, aquele tecido ele vai ser reemplaçado por tecido conjuntivo fibroso e perde a função. Por isso que pessoas, por exemplo, que têm infarto, que morre aquelas células ali do coração, aquela região, não é o coração todo, é uma região, morre, é reemplaçado por fibras, por tecido conectivo fibroso, o coração vai ficando cada vez mais fraco, porque aquela região, ela não funciona. E se eu não tenho uma região do coração funcionando, ele está mais fraco. Consequentemente, ao longo do avanço aí da idade da pessoa, ou dependendo também da quantidade de infarto que ela pode ter, pode gerar uma insuficiência cardíaca nessa pessoa. Beleza? Por quê? Porque eu tenho uma região que não funciona, que foi reemplaçada por quem? Por tecido conectivo fibroso. Fechou? Então, gente, por último, eu comparo o que é uma esquelética de uma cardíaca, porque ambos são estriados. Então, como que é essa célula? Qual que é a localização dela? Quais são os componentes de tecido conectivo? Tem estriações? Como que é o núcleo? O túbulo T, né? Díada, tríada. Esse quadro aqui, gente, é perfeito para vocês estudarem. Sempre pega ele, uma vez que você finalizou o estudo, é por ele que agora que eu vou estudar mais nada. Eu começo a querer sempre comparar. Fazer comparação é maravilhoso, porque faz seu raciocínio ir muito mais além e você consegue associar temas com uma maior facilidade do que estudando eles de forma isolada. Então não anulem esses quadros aqui, muito pelo contrário. Utilizem deles para poder sempre melhorar e conseguir visualizar, tá? Como que é a comparação, literalmente, dos dois estriados que a gente viu, tá? Tecido muscular. O que acontece? Primeiro, eu quero que vocês saibam que também, primeira coisa, né, aqui, ó, na verdade, aqui, ó, esse vermelho aqui, não tem sarcômero. Esquece, então, tudo que a gente viu. Literalmente. Tudo, literalmente. Por quê? Porque praticamente tudo que a gente via tinha a ver com sarcômero. Certo? Agora, então, o músculo liso, ele é liso por não ter sarcômero, o estriado tem estriação porque tem sarcômero, tá? O músculo liso, a forma dele é forma fusiforme
núcleo central. Beleza? Como que essas células estão unidas? Por uniões de hendidura. Novamente sendo cobrado aquele assunto de uniões celulares que a gente viu lá nas primeiras aulas. Voltem e vejam elas. Porque cada vez mais isso aqui só vai colocando nome. E se você não sabe isso aqui, você fica completamente perdido. Como que então, se eu não tenho sarcômero, como que é dada a estrutura do músculo liso? Eles também têm actina e miosina. Vamos na imagem aqui, depois a gente volta ali para cima, tá? Isso aqui é um músculo liso, tá? Eu tenho essas imagens aqui, essas marcas aqui, ó, que recobre ele como se fosse uma rede. Imagina uma rede de pesca englobando ele, tá? Isso daqui é chamada de corpo denso. Essa região aqui, ó, corpo denso, tá? Isso aqui são os corpos densos. E aqui no meio, essas listrinhas que vocês estão vendo aqui, são essas estruturas aqui, de miosina e actina. Não é sarcômero. Sarcômero tem que ter linha Z, linha M. Isso aqui são filamentos de actina e miosina. E o corpo denso. Formando o corpo denso, eu tenho filamentos intermédios, desmina e vimentina, e ao centro a alfa-actina, que serve para poder unir as actinas. Então, essa é a estrutura de um músculo liso. Filamentos grossos, de miosina, que você já sabe. Eles estão dispersos pelo sarcoplasma, que é o citoplasma, ok? Eles estão dispersos, ó. Miosina é o do meio aqui, ok? Eles estão dispersos aqui. E filamentos delgados, que é filamentos de actina, que estão aderidos em quem? Nos corpos densos. Olha aqui, ó. A actina, que é o verde, né? Está unido no corpo denso, que é essa parte cinza. Essa parte cinza, que é essa que vocês estão vendo aqui na imagem, elas são o quê? Filamentos intermédios, que é de desmina e vimentina, e a alfa-actina. Beleza? É isso que é a estrutura de um músculo liso. E aí, todo o processo de actina, miosina, todas as proteínas unidas na actina, isso aí é igual. Eu não tenho é o sarcômero. Fechou? E aí, ó, como eu tenho essa rede envolvendo essa fibra muscular ali, que no caso é o músculo liso, quando eu preciso contrair, ela aperta. Imagina essa rede apertando essa célula. É isso que acontece. Belezinha? E aí, ó, não apresenta túbulo T. O que ele apresenta? Cavéolas. O que são essas cavéolas? São invaginações menores que os túbulos T. Beleza? Então, ó, o túbulo T é como se eu tivesse ela bem fundinha aqui, certo? E eu tenho as cisternas e tudo mais. As cavéolas, elas são pequenas invaginações, beleza? Que estão cercanas ao retículo endoplasmático. E aí a mesma ideia, vai entrar o cálcio por ali, vai chegar até as actinas, vai estimular também que se libere cálcio do retículo sarcoplasmático, e aí eu tenho a contração muscular, ok? Nós vamos ter um vídeo separado de contração de esquelético, cardíaco e liso. Como que acontece? De uma maneira muito simplificada, porque não é fisiologia, é só para vocês entenderem como um pantachaço, literalmente, como que acontece as contrações desses músculos. Belezinha? E aí, aqui eu trago esse novo quadro comparando os três. Não deixem de analisar e estudar por esses quadros. Ok? E para finalizar, gente, eu quero só falar de mais um detalhe. Quando eu falo da inervação, de como que eu vou ativar esses músculos, existe uma pequena diferença entre eles. O músculo esquelético, estriado esquelético,
ele é voluntário. O músculo estriado cardíaco é involuntário. Eu não escolho quando eu vou bater. Assim como o músculo liso, que também é involuntário. Eu também não escolho quando ele vai contrair. E aí o sistema que ativa isso vai ser o sistema nervoso autônomo ou o sistema nervoso somático. Autônomo é automático. Então, para o estriado cardíaco é autônomo, é controlado pelo sistema nervoso autônomo, e o liso também é controlado pelo sistema nervoso autônomo. O esquelético é pelo sistema nervoso somático, é voluntário. Eu escolho, eu penso, vou contrair. Eu vou lá e contraio. É só isso que eu preciso que vocês saibam nesse momento. Tá ok? E não sei se eu falei, mas onde que eu encontro o músculo liso? Órgãos, vasos sanguíneos, tá ok? Vai ser os principais locais aí. Qualquer órgão que vocês olharem vai ter músculo liso, principalmente ali do aparato digestivo. Fechou? E assim então a gente finaliza o que é tecido muscular.